Gravação iniciada e vamos para a apresentação do trabalho de projeto integrador número 5 de sistemas inteligentes do grupo 3, os quais participam Keila Figueiredo, José Silvio, Matheus Medeiros, Vitor Alberto e Tiago Fonseca. Bom, podem começar, podem compartilhar a tela. Eu vou fechar aqui o meu áudio e o meu vídeo. Pronto, professor, nós iremos aqui iniciar, né, com o projeto integrador 5, e como o senhor deu um spoiler aí, a gente foi a temperatura média. Então, pode passar, Matheus. A nossa equipe, como o senhor também já falou, é o Vitor, o Matheus, eu, José Silvio e o Tiago. Pronto, não vou dar o contexto do que a gente vai apresentar hoje aqui. Nós utilizamos uma base de dados para fornecer estatísticas sobre a mudança média de temperatura superficial por países e continentes, cobrindo o período de 2009 a 2019. Lembrando que a base que o senhor deu foi uma base bem extensa, porém, em conversa com o senhor disse que a gente fizesse da melhor forma que a gente achasse, né, de melhor apresentação. Então, a gente firmou aí em 2009 a 2019, pegar uma década, para fazer a predição, né? Além disso, usamos dados de anos anteriores a 2019 para que pudéssemos realizar uma análise preditiva das temperaturas médias dos anos 2017, 2018 e 2019. Os objetivos serão analisar os dados de temperatura dos anos retroativos, né, desse período, dessa década, e a fim de realizar um treinamento e validação para predizer as temperaturas médias dos anos abaixo. Aí a gente fez a previsão média de 2017, a previsão média de 2018, a previsão de 2019 e verificou qual foi a métrica que foi mais assertiva, qual foi a média entre esses 3 anos que mais chegou próximo ao esperado. Agora vamos para o inicial, como foi o treinamento. E aqui é a demonstração de um pipeline, né? De um pipeline modular, que onde cada nó desse, né? Ele apresenta uma tarefa e ele vai sendo o mapa das etapas que vai compor o processo até finalizar cada um. O treinamento, a validação e a predição. Utilizando os algoritmos supervisionados. Aí é um conjunto de processos automatizados, né? Cada nó desse, a gente vai detalhar bem abaixo. Meus colegas, eles vão fazer passo a passo para demonstrar como foi utilizado cada nozinho desse. Pode concluir, Matheus. Professor, o senhor vai falar alguma coisa? Pode falar. Excelente. Obrigada. Como que ela falou, eu vou dar continuidade aqui, professor, em relação ao treinamento. Nós utilizamos, a gente vai especificar, na verdade, para que serve cada nó desse e é isso. Para a preparação dos dados aí, nós temos o nó do file, né, que ele vai carregar os arquivos de dados. Em seguida, a gente conecta ele a um data table para que exiba esses dados em formato tabular. Utilizamos aí também a form time series para converter esses dados na série temporal, organizando eles em um índice temporal, né? Em seguida, nós fazemos a conexão aí com o data table para que mostre esses dados reorganizados através da série temporal. E após nós organizarmos esses dados da série temporal no data table, nós fazemos a competição de modelos. Então, nós temos aí competindo o KNN, Random Forest, esse Gradient Boosting, SVM e Linear Regression. A gente está utilizando esses algoritmos supervisionados e nós estamos fazendo a competição de modelos dele, utilizando aí como resultado o Test and Score, que ele vai fazer a avaliação dos modelos, né, para determinar qual deles tem o melhor desempenho, avaliar as métricas de performance, enfim. Após nós fazermos essa competição de modelos, nós temos aí como resultado no nosso Test and Score
O, o modelo vencedor, que é esse Linear Regression, nós trazemos aí um print do que tem como resultado dele. E a gente pode ver aí que o MSA dele é, tem a menor taxa de erro, né? E, enfim, analisando também as outras métricas, a gente vê que o dele foi o que melhor desempenhou bem. Em seguida, nós temos aí o Node Data Table e do Line Shirt que nós utilizamos para a visualização dessa previsão. A gente vai exibir as previsões do modelo, vai visualizar essas previsões em um gráfico de linha para análise temporal. A gente trouxe aqui um print, professor, desse gráfico aí do Line Shirt, né? É porque a gente cortou a foto, mas ali no canto esquerdo a gente colocou para visualização de forma de gráfico, né? Em colunas. E isso aí foi que o resultado que nós trouxemos aí. Em cima nós estamos analisando linear regression e embaixo o average de temperatura. Bom dia, eu vou falar sobre a fase de validação. Excelente, Matheus. Matheus, eu só queria uma explicação rápida. Você volta um pouco os slides. Volta. Falta só mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pronto, aí, tá bom. Veja que quando você linkou o data table com os modelos, todos você colocou, né, para ficar a ligação data com data, né, para todos os dados. Mas na hora que você linkou o conjunto de dados com o componente test and score, que é justamente para fazer o cross-validation, né, o treinamento e o teste, você colocou somente dados selecionados. Aí tem algum motivo específico? Professor, eu creio que a gente utilizou isso mais pela forma como a gente tinha conversado com o senhor em relação à base de dados. Então, a gente achou que esse seria a melhor forma para a gente dar essa continuidade aí. Professor, quando a gente estava colocando dados com dados, a base que a gente pegou, né, tinha muitos dados faltando. Então, quando a gente colocava isso, ficava Isso. os gráficos muito diferentes. Tipo, tinha coisa que ficava, tinha gráfico que ficava tudo em branco e não tinha informação para a gente passar. Então, quando a gente botou só os dados selecionados, aí realmente apareceu. Se a gente botasse dados com dados, não aparecia nada no gráfico. Aí foi o que a gente percebeu, por isso que a gente colocou desse jeito. Exato. Aí, quando a gente conversou com o senhor naquela aula, o senhor falou que a gente fizesse da melhor forma que a gente achasse melhor. Aí a gente testou, né, usando esses dados selecionados, e assim foi que desempenhou melhor, né? Por isso a gente utilizou dessa forma. Perfeito, explicaram. Lembrando que uma forma de fazer a correção desse ponto, quando os dados estão faltando, é fazer o pré-processamento, né? Usando ou um método para substituir os nulos pela a média da moda, ou pela moda, ou pelo menor valor, maior valor, ou então eliminar as linhas que estão com os dados faltando. Seria uma outra forma de corrigir. Então, mas aí tranquilo, já está explicado. Obrigado, Matheus. Obrigado, Vitor. Vamos prosseguir. Vou falar da fase de validação. Nessa etapa... Acho que eu estou me ouvindo. Sim, ouvindo. Pode seguir. Não, eu estou me ouvindo. Agora melhor. Nessa etapa, queremos garantir que os nossos modelos preditivos sejam precisos e confiáveis para fazer a predição de temperatura. Pode passar. No processo de treinamento do modelo, primeiro usamos regressão linear para treinar nosso modelo, por ser uma técnica simples e eficaz para captar tendência nos dados. Após o treinamento, a gente salva um modelo para que a gente pode reutilizar ele sem precisar fazer todo o treinamento novamente.
A gente faz a previsão com o modelo. Com o modelo treinado, passamos a gerar previsões com os novos dados. É uma etapa bem importante para verificar o desempenho do modelo em situações reais, com os dados com informações e dados que ele ainda não viu. Na visualização de dados, que para facilitar a análise, usamos tabelas para organizar as previsões e os gráficos de linha para visualizar as tendências ao longo do tempo. E aí está o gráfico em colunas. 2019, a vez do temperate e da regressão linear. Bom dia, professor. Eu tá falando. Ok. Bom dia. Bom dia. Eu tá falando um pouco da predição do nosso projeto, da nossa pipeline. Bem, aí a gente construiu, né, uma pipeline, né, para a questão da predição. A gente carregou o nosso modelo, né, o modelo campeão, que foi usando o algoritmo da regressão linear. A gente fez as predições, né, colocou na tabela e a gente pôde visualizar. Depois a gente vai estar mostrando depois os gráficos, né, como ficaram, a questão da média de temperatura com o passar do tempo, né, para ver a questão, podemos comparar, né, se a nossa IA aprendeu, se a nossa IA desempenhou bem. Bem, aí só explicando um pouco, né, a etapa, né, o load model, né, uma etapa em que ele carrega, né, o modelo, né, previamente treinado, né, nesse caso foi o modelo com o algoritmo da regressão linear, como tinha falado antes, e a etapa da predição, né, ele faz a aplicação do modelo, né, aos dados de série temporal, né, para poder a gente ter previsões, ter as previsões e as tendências, né, com os nossos dados, né, através do modelo, né, que a gente é o nosso modelo campeão. Bem, aí depois das predições, a gente colocou numa tabela, e aí depois a gente exportou para online chart, né, para a gente poder estar visualizando, né, de uma forma melhor, né, a questão dos dados, né, como vai estar sendo distribuído no gráfico, né, de linha, né, e para a gente poder estar fazendo essa análise temporal, né, de acordo com o tempo. E aí a gente vai estar apresentando um pouco, né, sobre a questão dos gráficos, né, das visualizações que a gente conseguiu ter do ano 2017, 2018 e 2019, né, a fim de validar, tipo, qual foi que foi a predição mais assertiva, qual foi que acertou mais, né, que a inteligência artificial acertou, teve uma métrica boa, né, em relação ao treinamento, enfim. Bem, aí a gente está vendo os gráficos, né? A gente nota que em 2017 a gente viu que não teve uma boa performance, porque no gráfico à esquerda tem o gráfico de média de temperatura, né? E nota como ele ficou, né? Isso é um gráfico, né? De linha, né? Que traz uma análise temporal, né? De acordo com o tempo. E vê que o nosso modelo fica um pouco distante do que a gente esperava, né? Em 2018 já foi muito melhor, né? A IA conseguiu aprender bem e aí nota que ficou quase parecido, né? Ficou um pouco diferente, mas foi tipo 80% parecido do que foi a média de 2018. E 2019, né? Tipo, acredito que foi o nosso segundo, né? Foi entre os três, acredito que foi o segundo que ficou mais parecido com a média, né? Que a gente pôde estar, na verdade, analisando. Pronto, essa é a palavra certa. Aqui, professor, de acordo com aquele módulo, né, Test and Score, a gente viu aqui as métricas. Então, aqui tem os modelos, né, que são Linear Regression, Rest Boost, Random Forest Canyon e SVM. E ele deu essas métricas aqui, que é o MSE, né, que é o erro quadrático médio, que ele vai fazer ali vai medir a média dos quadrados dos erros e a diferença média quadrática entre os valores observados. Eu acho que é isso. Aí tem o RNSE, que é o erro quadrático médio da raiz, que é o erro absoluto médio.
Ela vai medir aí os erros absolutos entre os valores observados, né? E também os valores previstos. Tem também aí a questão do MAP, que é outra métrica, que é o erro absoluto potencial médio, isso. Aí ele vai medir a média ali dos erros absolutos, né, em termos dos percentuais. E tem também o R2, né, que é o coeficiente da determinação. Ele vai medir ali a proporção da variância nos dados dependentes, que é previsível a partir das variáveis independentes. Aí, como a gente tinha mostrado, 2018 foi o que mais se aproximou, que teve menos erros. E foi esse o resultado aí que a gente teve. E aí, obrigado. Aí a gente, professor, se o senhor quiser ver, lógico, a gente vai mostrar o nosso teste, que é o Orange. Eu gostei, a apresentação está excelente, muito bom. Só senti falta de uma coisa na apresentação, que aí eu espero que vocês coloquem antes de me enviar. Né? Vocês têm que enviar a apresentação, enviar o OWS e os dados que vocês prepararam, né? Que vocês A gente fez isso, A professor. gente fez isso, professor. A gente mandou o slide e mandou um arquivo zip com as bases de dados, o arquivo Orange e os arquivos dos melhores modelos. Perfeito. Já subiram lá na atividade, né? Já. Perfeito. Agora, o que eu senti falta aqui no slide foi só o link lá da base do Kaggle, né? Que aí eu pediria que vocês... Não precisa, mas na próxima vez vocês sempre, quando forem colocar a origem dos dados, né? Da onde vocês buscaram. Sim. Fora esse detalhe, está excelente. A apresentação está muito boa. Aí eu gostaria só que vocês rodassem rapidamente o OWS e aí a gente já finaliza para colocar aqui a nota de vocês. Tá certo. Tá Tu bom. apresenta aí, Tá Vitor? Pode ser. Que o Orange aqui é a lenha, professor. O ideal é escolher o que tem a melhor máquina para rodar. Tem alguém com GPU para rodar? Vitor. Tá dando para ver, professor? Sim. A gente colocou só um textinho aqui, só para a gente identificar quais os anos que a gente está se referenciando. A gente está falando de 2019, deixa eu ver aqui. 2019, aí tem 2018 e também o de 2017. Como eu tinha dito ao senhor, professor, naquela aula, que tinha muitos dados ali que estavam incompletos. E quando a gente colocava para visualizar no line chart, saía em branco. Então, e as colunas dele lá, a variância de temperatura estava junto com os anos. Então, a gente meio que fez um ajuste lá na base de dados para que ela saísse certo. Mas aqui tá tudo aqui, professor. A gente tomou como exemplo a aula do senhor, lógico, que estava bem explicada, por sinal, que foi o que eu consegui entender. Eu também assisti em outras aulas, mas eu acho que a do senhor foi perfeita, e a gente fez na base da do senhor. E para mim foi a melhor. Aí tá isso aqui, ó, funcionando. Line shirt. Aí tem 2019, 2018, 2017. Se o senhor quer ver alguma coisa específica aí, eu posso mostrar. 2018. Pronto, mostra 2018. Ô, Vitor, tela inteira, porque só dá para ver o... Sim. Peraí, só um minuto. Vou ajeitar isso agora. Você tá enxergando? Dá para ver? Sim. Aí mostra a temperatura média, deixando marcado o linear regression e a temperatura média, os dois. Clica então no ano de 2018 e a pressão linear. Certo. Pode tirar da temperatura a temperatura média, com Ctrl clique. É que você está usando o Shift, usa o Ctrl. Sim. Isso. Bom, então, a apresentação foi excelente, certo? Todos aí vão ganhar 10 na atividade. Obrigada, professor. Colocaram lá, já vou atribuir a nota lá no Classroom. Tem
Perfeito. Então, o grupo 3 já cumpriu a atividade. Deixa eu parar aqui a gravação.